primeiro fator importante que eu tenho que fazer para uma gestão financeira adequada é fazer um controle diário. O que é esse controle diário? Nada mais é do que eu registrar tudo o que acontece de saída ou entrada de dinheiro na minha empresa. Tudo, literalmente tudo. Entrou R$5, eu anoto. Saiu R$10 que eu comprei algum produto, alguma coisa, anoto. Paguei aluguel, anoto. Todas as movimentações financeiras da empresa tem que ser registrado num controle diário. Ou livro caixa, como tem empresas também que acabam falando. Por que é importante registrar e por que é importante fazer isso o mais rápido possível? Porque é muito comum eu ver algumas pessoas que dizem, não, eu controlo as minhas finanças na cabeça. Só que na correria, pessoal, não tem como eu me lembrar de tudo. Eu vou acabar esquecendo e não é uma forma eficiente eu controlar na cabeça. Por isso que é importante eu registrar tudo. Lógico, e sempre digo assim, eu trabalho, a minha empresa ela é uma empresa de software. Então eu trabalho com tecnologia, mas eu costumo dizer que não interessa a tecnologia. Se você quiser começar a fazer um controle diário no papel, não vejo problema nenhum. Pode fazer no papel, desde que está sendo registrado. Só o motivo de registrar já dá uma visão para a gente que a gente não tinha antes. A gente começa a conhecer de fato as despesas e receitas que nós temos no nosso negócio. Porque todas as consultorias que eu faço é muito estranho, assim, porque às vezes eu começo a controlar, as pessoas não têm esse controle, começam a fazer, elas se apavoram com coisas que elas gastam. Se apavoram, literalmente elas olham, nossa, eu pago tudo isso de tarifa bancária, nossa, eu pago tudo isso de juros, nossa, como eu gasto esse valor aqui de mercadoria. Sim, a gente começa a ter uma noção mais clara do que está acontecendo com o nosso negócio. E, basicamente, o que é importante ter num controle diário? Como eu disse, indiferente se vocês vão controlar no papel, vão controlar numa planilha de Excel ou num sistema, lógico que uma planilha de Excel e sistema, dependendo do fluxo, ela começa a automatizar, fica mais fácil, mas não é um limitador no sentido de começar no papel, não vejo problema nenhum, tá? Então, o que é importante? O importante é ter um controle diário, né? Então, uma ficha dessas aqui, vamos falar como uma ficha por dia, onde tu vai ter o dia que está acontecendo, que você vai anotar, né? Então, vai acontecer dia 5, 6, 7, uma descrição onde você informa do que se trata essa entrada e saída de dinheiro. Depois eu vou mostrar com um pouco mais de dados aqui, né? Então, eu vou informar se foi uma entrada, se foi uma saída, e vou calcular o meu saldo. E aqui eu tenho uma linha que eu vou informar o saldo anterior. Por que isso? Vamos supor que eu estou fazendo essa ficha do mês de agosto, que é o mês agora que nós estamos. Eu vou colocar aqui no saldo do mês, eu vou colocar o saldo que fechou julho. Então eu vou colocar um saldo aqui, e conforme eu vou tendo entrada e saída de dinheiro, eu vou atualizando o saldo. Para que serve a atualização do saldo? Porque no momento que eu olhar o saldo, ele tem que fechar com o dinheiro que eu tenho na minha conta bancária ou no caixa da empresa. Lembrando aqui que o que você registra aqui é o que de fato entrou de dinheiro na empresa e o que de fato saiu de dinheiro. Independente se saiu dinheiro da conta bancária ou entrou dinheiro na conta bancária, como também o dinheiro no caixa, na gaveta da empresa. Eu tenho que registrar essas duas informações, das duas contas. E o somatório das duas contas tem que bater com o saldo do controle diário. Se não bateu, significa o quê? Alguém esqueceu de lançar alguma coisa ou lançou valores errados. Então eu tenho que ter essa consciência. Por que eu tenho que ter essa consciência, essa disciplina? Depois eu vou mostrar para vocês as análises que a gente pode fazer no fluxo de caixa. Se a informação foi digitada errada, que análise eu vou fazer no meu negócio? Eu não vou ter certeza nas análises que eu vou fazer. Então, por isso que tem que ter a informação o mais preciso possível. E quando eu tenho essa coluna saldo, eu faço essa comparação, tá bom? Então, o controle diário é extremamente importante. Eu vou mostrar uns exemplos aqui. Por exemplo, então assim, o controle ele é fundamental para lançar todas as movimentações, como eu falei, tanto dinheiro em caixa da empresa, caixa, gaveta, enfim, como também das contas bancárias. E tomem um cuidado enorme em lançamentos pessoais, tá? Por quê?
Dependendo do porte da empresa de vocês, pode ser que a empresa de vocês misture as contas pessoais com as contas da empresa. É a mesma entidade. Tomem cuidado. A minha dica é separa. Crie uma conta pessoa física, sua, do sócio, enfim, cria essa conta e também deixa a conta jurídica da pessoa jurídica, da empresa. Todos os recebimentos de clientes e pagamentos de clientes efetua pela conta jurídica. E todo início de mês, né, ou 2 vezes por mês, dependendo da forma como a empresa vocês trabalham, faz a transferência, o ideal é uma vez só, faz a transferência de um valor para a conta do sócio, que fica referente a prolabore, que é o salário, e não essa mistura. Se caso não tem como fazer essa divisão, o que eu recomendo, eu recomendo muito fazer, o que vocês podem fazer? As contas pessoais, se tem alguma conta pessoal que vocês vão lançar, elas têm que ser consideradas como salário do sócio ou prolabore. Exemplo, se tem lá no extrato da conta R$230 de supermercado, tem R$500 da escola do filho e mais 800 que de fato foi salário do sócio, quando vocês for lançar no controle diário, vocês têm que somar tudo isso e lançar como prolabore. Ou seja, eu vou lançar que eu tive R$1.530 de prolabore. Porque supermercado não é uma conta da empresa. Escola do filho não é uma conta de empresa, isso é conta do sócio. Então tem que ser unificado, até pode aparecer no controle diário, pode aparecer mais do que um lançamento, mas na descrição tu vai colocar prolabore do sócio, para identificar que tem a ver com o salário dele e não uma despesa, por exemplo, do supermercado. A não ser que realmente a empresa ela comprou alguma coisa, produtos de limpeza do supermercado, aí é um cenário à parte. Mas só para vocês terem uma ideia que eu tenho que ter essa separação aí, tá? Que ela é muito importante. Mas o ideal é separa as duas contas. Já peguei casos de consultoria que o sócio da empresa, o dono, me dizia assim: Samuel, nossa, minha empresa ela não dá muito resultado, eu nunca tirei um salário dela e assim por diante. E aí quando a gente começa a analisar o extrato da conta, a gente vê lá que tem a prestação do carro, tem supermercado, tem escola do filho, tem mais um seguro, tem mais plano de saúde. Quando tu vai ver, a conta é 4, 5, 6 mil reais. Então, para o cara que dizia que não tirava dinheiro da empresa, poxa, tá ali, ó, tá tirando 6 mil reais. Então, essas continhas pequenininhas lá, quando tu menos percebe, ela consome um valor gigante para o nosso negócio. E daqui a pouco, a empresa que ela pode ter... A sensação é que a empresa ela não dá lucro, só que na realidade quem está quebrando a empresa é o próprio empresário, é o próprio sócio. E isso eu vejo muito, eu vejo quase que, olha, eu te digo que nas últimas consultorias que eu dei, todos tinham essa mistura, todos tinham essa mistura de contas, então quase que totalidade das empresas erram nisso aí. Elas misturam e não tem a mínima noção de quanto dinheiro tira. Às vezes a empresa fatura 10 mil, 20 mil e o sócio está tirando 6 dela. Ou seja, a empresa não tem capacidade para pagar um salário de 6 mil reais. Mas, conforme está essa mistura, acaba acontecendo. E depois que eu vou mostrar mais para frente, como tem essa mistura, automaticamente a empresa aí tem aquele sentimento: minha empresa ela não está crescendo, eu não vejo a empresa crescer. Óbvio, porque o dinheiro que deveria estar nela, esse dinheiro deveria estar lá no caixa da empresa para ela reinvestir no negócio, está na tua conta, tu está gastando, então como é que a empresa vai crescer? No início, pessoal, é muito tempo investindo no negócio, eu não posso sugar ele. Por muitos anos, eu e meu sócio, nós tirávamos de salário muito menos do que funcionário, muito menos. Então, essa questão, às vezes, do dono ter o ego, né? O dono tem aquele ego de, não, por eu ser dono, eu tenho que ganhar mais. Isso pode quebrar o negócio. Por muitos anos, nós, aqui na empresa, nós tirávamos menos do que funcionários. Por quê? Porque nós queríamos fazer a nossa empresa crescer. Eu queria contratar funcionários competentes para tocar o negócio, para crescer cada vez mais. Então, tem que abrir mão de alguma coisa. Nós abríamos mãos por muitos anos do salário. E todo o lucro que a empresa dava, o lucro era da empresa.
para nós reinvestir, para nós fazer novos projetos, criar novos produtos e por aí vai. Só depois que a gente conseguiu ter uma estrutura boa financeira, uma empresa grande, que aí sim hoje a gente começa a usufruir, digamos assim, de um salário melhor. Mas nós levamos, olha, de 6 a 7 anos para conseguir fazer o que a gente queria no nosso negócio, para só agora nós começar, por exemplo, a ter um salário um pouco maior, digamos assim. Mas mesmo assim, o lucro da empresa continua sendo dela, a gente reinveste, a gente tem caixa de emergência, segurança, que depois eu vou explicando melhor para vocês, para ter toda essa segurança. Aqui eu trouxe um exemplo maior, tá, de um controle diário. Então, o que eu trouxe aqui, ó? Basicamente, um controle diário tem que ter isso aqui. Lembra, o dia, para eu saber de que dia aconteceu, né, cada movimentação, uma descrição que seja clara de eu entender, uma coluna entrada, que significa que é o valor de entrada, uma coluna saída, que significa que saiu do caixa, e o meu saldo que eu vou atualizando. Então, assim, ó, eu coloquei aqui, por exemplo, que no mês anterior, ó, essa empresa ela tinha como saldo R$230. Então, eu coloquei, ó, R$230, e aí no dia 9, eu tive uma compra que eu fiz, né, à vista, que deu uma saída de 30. Automaticamente, como que o meu saldo ficou? 200. Depois, no dia 9, eu tive uma venda de R$100. Então, o meu saldo foi para 300. Eu tinha 200, somei mais 100, ficou 300, né? E vai indo, ó. Dia 10 eu tive uma outra venda de 57, então foi 357. Depois eu tive dia 10, ó, eu recebi um dinheiro a prazo, então era uma parcela que eu tinha que algum cliente, ele pagou, por exemplo, um carnê ou um boleto, ele me pagou, então subiu o meu saldo. E aqui começou, ó, taxa do banco, R$27. Então agora meu saldo foi para 420. Paguei aluguel, paguei água, paguei a primeira parcela de 3 de fornecedor. Lógico, aqui eu botei fornecedor, mas o ideal é sempre vocês identificar, né, bem o que se refere a essa despesa. Então, paguei o fornecedor, ó. Aí, ó, o que acontece, ó? O meu saldo já começa a ficar negativo, ó, menos 50. Aí depois eu paguei luz, menos 130. Depois eu tive um recebimento de 200. Aí eu fiquei com 70 o meu saldo final. Ou seja, né, neste mês, por que eu faço duas colunas que eu gosto? Se eu somar as entradas, deu R$447. Se eu somar as saídas, 607. Então significa, vamos supor que isso aqui é o mês julho, tá? Significa que em julho eu fiquei no prejuízo, porque eu tive muito mais saídas do que entrada. Mas a minha conta bancária, se eu for lá olhar a minha conta bancária e somar também o dinheiro em caixa, se a empresa tiver, no final deu R$70. Porque eu tinha saldo no mês anterior, por exemplo, junho, eu tinha saldo, paguei todas as contas e me sobrou 70. Mas no mês eu já consigo identificar que eu fiquei no prejuízo. Então, olha só que legal o que um controle diário já consegue me dar de visão, né? Então, olhem só, a importância que tem o controle diário. Eu consigo entender as contas que eu paguei, consigo entender que nesse período eu fiquei, em tese, negativo, porque eu tive menos entradas e mais saídas, mas o saldo da conta ficou positivo por causa de um saldo que eu vim acumulando no mês anterior, tá? Isso aqui é um controle diário. Isso aqui, a empresa tem que ser feito basicamente de imediato. Hoje vocês chegaram na minha loja aqui, compraram uma caneca, levaram a caneca, pô, me pagaram aqui a caneca R$15, eu já venho aqui e vou anotar. Venda de caneca R$15. Já vou lá e atualizo o saldo. Então, eu atualizo toda a movimentação que vai acontecendo no meu negócio, para deixar tudo registrado. E aqui, ó, pessoal, uma dica importante quando eu falo de gestão financeira. 70%, pessoal, 70% do sucesso financeiro de um negócio está no controle diário. 70%. Por quê? A maioria das empresas, elas pecam aqui, elas erram aqui, porque elas deixam de anotar, esquece, sabe? Toda essa questão de desorganização. Só que se tu faz alguma coisa errada aqui, o resto vai por água abaixo. Então aqui, anotem aí, é de extrema importância eu registrar isso e deixar 100% certo.
que depois, os outros 30%, garanto é fichinha para vocês analisar a empresa de vocês. O que aconteceu aqui? Ó? Vocês percebem que agora começam umas dicas e umas análises só olhando para o controle diário. Eu batendo o olho aqui, vocês percebem que eu tive 2 dias, dia 14 e dia 15, eu acabei ficando negativo na minha conta, né? Porque faltou dinheiro, mas depois entrou um outro recebimento e aí a minha conta ficou positiva. Porém, entretanto, todo mundo sabe que se eu fico negativo, eu pago juros. Eu entro no cheque especial, que de especial a gente sabe que não tem nada, porque o cheque especial cobra 14, 12% de juros ao mês, é altíssimo, tá? Então, o que acontece? Eu vou trazer algumas dicas do que pode ser feito nesses cenários. O saldo negativo, ele pode ocorrer, tá, pessoal? Porque vocês fizeram pagamentos antes de receber dinheiro dos seus clientes. Uma forma de a gente conseguir aliviar o caixa e a gente conseguir ter um capital de giro, que é aquele dinheiro que fica na conta para pagar o giro do meu negócio, é de extrema importância eu olhar muito para o prazo médio de pagamento e para o prazo médio de recebimento. Ou seja, eu tenho que fazer com que eu pague os meus fornecedores depois, tá? Depois que eu recebo dos meus clientes. Ou seja, tentar, de certa forma, eu fazer em 4 vezes com uma compra com fornecedor e tentar fazer com que o cliente me pague em 2 ou 3 vezes. Isso faz com que entre o dinheiro primeiro do cliente na tua conta e aí você tem dinheiro para depois pagar o fornecedor. Então tome cuidado nesses prazos médios. Inclusive, uma dica legal também é tentar, de certa forma, os vencimentos das parcelas dos clientes, puxar elas para o dia 10, dia 5, dia 15 de cada mês. Que aí esse dinheiro entra antes, tá? E os pagamentos dos boletos e parcela dos fornecedores, tentar colocar para o dia 20, para o dia 25, para o final do mês. Aí isso também garante que entre o dinheiro primeiro na conta, vocês têm um saldo no caixa para pagar a conta dos fornecedores. Então, olha que bacana a gente fazer esse tipo de ajuste. Então, é muito interessante. Vou tentar fazer um exemplo aqui num papel aqui, só para vocês verem. Então, pense o seguinte, assim, ó, só para vocês terem uma ideia. Se eu vou pegar aqui, ó, vamos supor que eu tenho aqui o mês 1, né, mês 2 e mês 3. Para vocês terem uma noção aqui, ó. Se eu pegar o cliente, tá? Ou melhor, vou botar aqui fornecedor. Eu comprei do meu fornecedor, só que o fornecedor me fez, somente ele me fez isso em 3 vezes, vamos supor uma compra aí de R$300. Então eu paguei R$100 aqui, eu vou ter que pagar R$100 aqui e R$100 aqui. Se eu pegar e fizer para o cliente em 5 vezes, então nós estamos falando, vamos supor que eu vendi esse produto, eu comprei a 300 e vendi a R$400, tá? Eu vendi a 400, ó. Só que eu fiz para o cliente em 5 vezes, então dá 5 de 80. Então, olha o que vai acontecer, ó. Eu vou receber do cliente aqui 80, 80, 80, em 5 vezes. Vou ter no mês 4 e vou ter no mês 5. De cara aqui, o meu saldo eu já começo com menos 20. Porque eu vou pagar o meu fornecedor R$100, só que eu vou receber do cliente só 80. Porque o somatório de todas as parcelas dele, aí sim vai pagar a conta. Mas olha quantos meses eu vou ficar negativo, ó. 1 mês negativo, 2 meses negativo, 3 meses negativo, para aqui eu começar a ter lucro, digamos assim, pagar a conta. Então, 3 meses negativo. E aqui eu estou fazendo uma simulação, talvez, de um produto. Agora imagine uma empresa que compra muitos produtos, uma loja, compra muitas roupas, muitas peças, né? Faço bastante compras. Se eu não tenho bem detalhado esses prazos médios aí de cliente e de fornecedor, o furo pode ser 10 vezes maior. Então, tomem cuidados nos prazos médios, tanto de cliente como de fornecedor, tá bom? Aí, tem casos, pessoal, que vale a pena eu até dar desconto, tá? Oferecer desconto para fazer menos parcela. Porque daí eu antecipo. Vamos lá, qual que é a ideia? Se eu ficar negativo, eu vou cair no cheque especial, vou pagar juros.
E se eu conseguir esse valor de juros, digamos assim, que eu iria pagar, eu oferecer de desconto para o cliente? Estou falando uma hipótese, tá? Então, eu dou um desconto para o cara pagar à vista. Dou um desconto para o cara pagar em 2 vezes. Acima de 5, aí eu digo para o cliente, cara, e aí eu vou te cobrar juros. Então, fazer com que ele consiga encurtar, né? Ser mais vantajoso para ele encurtar. Por exemplo, eu na minha vida pessoal mesmo, qualquer compra que eu faço, eu digo, quantas vezes você consegue fazer? Em 6 vezes. Beleza, em 6 vezes, tá. E quanto que é à vista? É o mesmo valor. Pô, então eu vou querer em 6 vezes. Então o cliente, ele que vai ficar 6 meses para receber dinheiro meu. Então, entende? Então é uma forma de eu dar um desconto, talvez para ele puxar umas parcelas antes e eu ter esse dinheiro em caixa. Outra forma também, tá, de fazer sobrar dinheiro em caixa é eu analisar possíveis reduções de gastos para que nos próximos meses eu fique positivo. Então, eu olho para esse fluxo de caixa e eu tento entender o que está acontecendo. Vou pegar alguns exemplos, tá? Aqui é lógico, ele é um fluxo pequenininho, um controle diário pequeno, mas mais ou menos para você entender. Poxa, eu tive aqui, uma taxa de banco de R$27. Daqui a pouco, como eu disse para vocês, quando vocês começam a controlar isso e começam a registrar, pode acontecer de algumas contas vocês começarem a se assustar. Vocês vão dizer, nossa, dia 11 eu paguei taxa de banco, aí no dia 18 eu paguei mais taxa de banco, daí dia 20 eu paguei mais taxa. Começa a se assustar. Aí vocês vão dizer, não, eu tenho que olhar isso aqui com carinho e vou ver formas de reduzir os custos. Daqui a pouco você vê que os serviços que tu usa no banco são mínimos, daqui a pouco não vale a pena ter conta num banco. Vale a pena ter uma conta no banco digital, que é tudo taxa free. Daqui a pouco tu tem uma conta no Banco Inter, no Nubank, que tu não paga manutenção de conta, tu não paga anuidade de cartão de crédito, tu não paga TED, DOC. Poxa, quer que não quer isso? Entende? Eu, na minha conta pessoal, eu não tenho mais conta em banco. Banco, que eu digo bancão, os bancos conhecidos. Eu tenho conta em banco digital, isso já fazem 5 anos. Por quê? Eu não vou ficar pagando TED, DOC, tarifa, manutenção de conta, não vou. E aí, se começar a botar isso no papel, pode representar 50, 100, 200 reais por mês. Eu já vi cliente que eu peguei em consultoria que, nossa, a manutenção de conta era acima de 200, 300 reais. De alguns bancos, então, poxa, cara, 300 reais todo mês de manutenção de conta é um valor muito alto. E daqui a pouco tu soma 300 reais de manutenção de conta, mais eu faço, sei lá, estou simulando, eu faço mais uns 5 TEDs, né, transferência bancária. Cada TED pago 10 reais, então dá mais 50 reais de TED. Poxa, quando tu vê, tu tá gastando ali 350 reais todo mês. E aí, nem usa tanto serviço assim do banco. Daqui a pouco troca de banco, tu popa todo mês 350 e aí a empresa já não fica mais negativa em alguns períodos. Então, é o somatório, né? É o somatório de ações. Eu vou olhar cada despesa para tentar reduzir, né? Reduzir os meus custos. Aqui eu dei um exemplo de taxa, mas vocês têm que fazer isso em tudo, em tudo. Então, por exemplo, aluguel. O que dá para fazer para reduzir? Eu posso pensar em estratégias, tá? Eu vou dar um exemplo. Depois eu ia falar isso depois, mas já estou puxando alguns ganchos aqui. Por exemplo, a gente faz uma análise dessas, que nem eu estou falando para vocês aqui, a gente faz uma análise dessas mais ou menos trimestral hoje. Quem está começando, eu recomendo fazer mensal. Fechou o mês, bate o olho, vê as contas que vocês consideram meia alta e já buscam formas de redução. Simples assim, né? E aluguel, por exemplo, teve uma vez que a gente estava em outra sala, hoje a gente está nessa sala aqui, né, que ela é maior, mas antigamente a gente estava numa galeria e tinha 3 salas comerciais, nós tínhamos equipe em 3 salas comerciais. E aí quando a gente começou a analisar o aluguel tal, a gente pensou, cara, o que dá para fazer para reduzir o aluguel? Uma forma é pedir, né, pedir uma redução, não custa nada, né? Lembra aquele velho ditado? Não, já tem, né? Bom, se não conseguiu, vamos pensar em estratégia, daqui a pouco procurar um lugar mais barato, dependendo do negócio, né? Como nós, né, a gente trabalha com prestação de serviço, nós não precisamos estar no centro, a gente não precisa, né? A gente buscou, mas ainda assim os valores onde a gente estava bom. Cara, o que no final das contas a gente fez? Só para vocês terem uma ideia. Nós tinha 3 salas, a gente resolveu organizar a estrutura, tipo de mesas e tal, e conseguimos botar tudo em 2 salas. A gente eliminou uma. Apertou um pouquinho, organizou o layout das salas e tal, eliminamos uma sala. Então imagina,
um aluguel, que na época eu acho que eram uns R$800, mais condomínio, mais luz, etc. Então, poupou ali R$1.000 numa ação dessas. Então, olha o legal, né, que tem de nós analisar essas despesas e pensar. Às vezes, né, a gente olha assim e diz assim, aluguel não tem como fazer. Calma, pensa, troca uma ideia com o pessoal, talvez venham ideias. Então, aqui é a minha recomendação. Beleza? Aqui na empresa, o vencimento de 90% de todos os boletos dos nossos clientes é no dia 5 de cada mês. Eu fiz isso por quê, tá? A empresa que fez. Por quê? Porque, nosso caso, como a gente é prestador de serviço, a gente tem uma equipe aqui de 20 pessoas. Então, o que mais pesa para mim não é fornecedor. O que mais pesa para mim é folha de pagamento, certo? E aí, quando que a gente paga a folha de pagamento dos funcionários? No 5º dia útil. Então, como eu pago a folha de pagamento no 5º dia útil, o que eu fiz? Eu fiz com que a maioria dos meus clientes, o vencimento do boleto é no dia 5. Aí entra o dinheiro na minha conta e aí eu pago a folha sem necessidade de resgatar dinheiro de aplicação, sem necessidade, muitas vezes, se não tem dinheiro, de acabar tendo que pegar um capital de giro ou cheque especial, tá? Então, eu fiz esse formato exatamente para conseguir, com o dinheiro que entrou, eu já pago a conta. Então, me veio mais esse exemplo aí para ajudar vocês. Tá? Então, os descontos que eu comecei, analisar as possíveis reduções de gastos, como eu falei para vocês, sempre tem como reduzir, sempre. Às vezes eu vejo a empresa lá, imposto. Não, imposto não tem como reduzir. Se não tem, vai lá no meu canal do YouTube, eu gravei um vídeo e trouxe dicas. Pode ser que a sua empresa sim consiga reduzir impostos. Eu trouxe vários exemplos no vídeo que eu gravei no meu canal ali, vocês podem pesquisar, que pode ser que a sua empresa tenha possibilidades. Eu peguei casos de empresas que ela era empresa do Simples Nacional, pagava em torno de R$18.000 por mês de imposto, ela virou empresa do lucro real e caiu para R$3.000, R$4.000. Então, vale a pena conversar com o contador para fazer análise. Porque às vezes a empresa do Simples não quer dizer que é barato. Pode ser que às vezes assusta, né? Tem que ser uma empresa do lucro real, vou pagar mais. Dependendo da empresa, dependendo do que ela vende, dependendo do que ela compra, pode ser vantajoso, tá? Que aí tem uma questão de crédito de impostos que eu não vou entrar aqui, tá? E se não tem dinheiro, o último caso, empréstimo, tá? Último caso. Mas ainda tem aqui a retirada dos sócios, né? Abrir mão, sócio, de reduzir, por exemplo, num momento difícil, tirar menos dinheiro para a empresa não precisar recorrer a empréstimo. Por que eu digo último caso? Porque eu vejo muita empresa recorrendo a empréstimo, só que empréstimo é uma falsa ilusão, sabe? Porque às vezes tu tem lá um empréstimo lá de R$50.000, pum, entrou na conta 50 mil. Aí o empresário, o administrador, olha para a conta e diz assim, nossa, tem dinheiro aqui, dá para investir em algumas coisas. Aí ele começa, então como eu tenho 50 mil na conta, eu vou contratar mais uma pessoa, vou trocar o carro, vou comprar um computador novo. Só que o que acontece? Esse dinheiro não é teu. Uma hora tu tem que pagar. E aí tu investiu em coisas que não dá retorno. Não dá retorno. Por exemplo, talvez uma contratação não é uma contratação que vai dar um retorno agora. Talvez um carro também não vai dar retorno, um computador talvez não. Tu pode ter investido mal. E aí tu fica lá um mês, dois. Como tu aumentou os teus custos, subiu, né? Porque é uma folha a mais de pagamento, é um carro, manutenção, computador, enfim, tô dando alguns exemplos. Tu aumentou os teus custos, só que uma hora tu começa... Só que a tua receita não acompanhou. Então, aumentei os custos, mas em dinheiro não aumentou as receitas. O que acontece? Uma hora eu vou ter que pagar os empréstimos, vai faltar dinheiro, eu vou ficar negativo, não vou ter condições de pagar o empréstimo. Daqui a pouco eu tenho que pegar um outro empréstimo para pagar o empréstimo, vira uma bola de neve. Eu já peguei empresa que tinha 4 empréstimos, o quarto era para pagar o terceiro, só para vocês terem uma ideia. Então, olha o cuidado que tem que ter.